Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14. Leiamos. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, torna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o texto do Evangelho citado, lido nesta manhã, ele fala-nos acerca do jejum. Na mensagem anterior que preguei, nós falamos sobre Jesus comendo com os pecadores na casa de Mateus. E o livro de Mateus tem uma mensagem interessante, porque Mateus apresenta Jesus para os judeus, ou seja, apresenta Jesus para o seu próprio povo, mostrando quem é o Senhor. E a palavra de Deus, ela deixa claro que o Senhor foi rejeitado na sua própria terra, na sua própria família. É um texto de João que Jesus chega na sua própria terra e os seus próprios irmãos não criam nele. E Mateus, ele se incumbe de apresentar o Senhor para aquelas próprias pessoas. Isso me faz pensar que muitas vezes a gente está perto de algumas coisas e não conhece. Que a gente às vezes está perto de verdades que a gente acaba ignorando, a gente acaba não entendendo. Na vida da fé, muitas vezes nós também estamos perto das coisas de Deus e às vezes não entendemos o que Deus está fazendo, a forma como Ele está fazendo. É por isso que a palavra de Deus, ela é clara ao dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque nunca saberemos dele tudo o que precisamos, nunca teremos o conhecimento total do Senhor. A vereda do justo, diz Provérbios, que é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Hoje você conhece o Senhor, amanhã você conhece um pouco mais, daqui a pouco você conhece um pouco mais, daqui a pouco você enfrenta uma situação que você nunca viveu, aí você conhece um pouco mais do Senhor, porque andando com Ele nós vamos conhecendo aquele que é o nosso Deus. E Mateus tem essa missão, a missão de apresentar Jesus para o seu próprio povo, e ele apresenta Jesus como rei. E agora, o registro do Evangelho é o texto em que Jesus ensina a respeito do jejum. E quando a gente lê o texto, a primeira impressão que alguém pode ter é que Jesus estava condenando o jejum. Que Jesus estava falando contra a prática. Algumas pessoas podem assim entender. E quando a gente vai ver o texto, a gente percebe que chegaram ao pé de Jesus, ou seja, vieram até Jesus, aqueles que eram os discípulos de João. E todos nós conhecemos quem foi João. João o Batista, filho de Isabel e Zacarias. João era o pregador do deserto. João era o pregador da mensagem dura. João era o pregador que confrontava o povo, os religiosos, que confrontava o pecado da nação. Quem era João? João era o homem que estava exatamente no centro da vontade de Deus para aquele tempo. Quem era João?
João era um homem comprometido com a verdade, doesse a quem viesse doer. João era comprometido em pregar a verdade. Quem era esse João? João é aquele que batizou Jesus, aquele que estava no deserto batizando e que o próprio Jesus foi batizado por ele. Mas há uma particularidade na vida de João que deve chamar a nossa atenção. O texto de Lucas diz que quando Isabel, grávida, recebe Maria na sua casa, a criança que estava no seu ventre se agita quando Maria, grávida de Jesus, chega. Ou seja, desde o ventre, João já demonstrava quem era. Desde o ventre. Ele era prometido por Deus, porque sua mãe e pai já eram velhos e não podiam ter filhos. Era prometido por Deus para um tempo difícil. Era algo sério. Quando Maria chega com Jesus no ventre, João já salta no ventre da mãe, reconhecendo o Senhor. Então, olha só, gente, nós estamos falando de alguém que tinha uma mensagem convicta, algo que era muito sério para aquele tempo, alguém que não tinha um púlpito ou o conforto que nós temos, que pregava no deserto, mas que as multidões iam até ele. E os discípulos de João foram ensinados a jejuar. Ensinados a jejuar, e o jejum que eles praticavam era um jejum da lei. Era o jejum que era prescrito nos ditames da lei de Moisés. E a lei por si só, a lei é boa, a lei tem os seus princípios, mas ela revela o pecado, ela revela a natureza decaída. A lei apresenta muitas vezes as falhas das pessoas, e eles jejuavam de forma ritual. E eles dizem assim: olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam, e os seus discípulos não jejuam. E os discípulos de João aqui chegam até Jesus dizendo: o Senhor vai desprezar a prática antiga, o Senhor vai mudar o que está estabelecido, o Senhor vai desfazer aquilo que os nossos pais estabeleceram para nós. Eles estão preocupados com o ritual, estão preocupados com as práticas que eles mantinham de forma religiosa. Por exemplo, era comum para aquele tempo a pessoa jejuar e desfigurar o próprio rosto para mostrar que estava jejuando. Era comum que alguém jejuasse e demonstrasse de alguma forma que as pessoas soubessem da sua prática. Eles queriam ostentar a sua religiosidade. Tanto é que eles chegam para o próprio Jesus e dizem: nós fazemos, os fariseus fazem e os seus discípulos não fazem. E aí eu entro dando uma pausa para pensar sobre isso com os irmãos, que existem muitas coisas que nós fazemos e que as pessoas estão vigiando quando fazemos, ou quando não fazemos algo, e alguém também está de olho dizendo: mas você não faz isso. Isso é algo sério. Nós estamos na mira, nós estamos como alvo. Os discípulos de Jesus sempre foram alvo da religiosidade alheia, alvo das cobranças alheias. Mas eu aprendi também uma coisa: importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Tem gente te vigiando, tem alguém querendo te ver cair, tem alguém vendo se você ora do jeito que deve ser, se você faz, se você tem reações. E olha só, não nos importemos com isso, importa agradar ao nosso Deus e não aos homens. E eles chegam para Jesus: olha, nós fazemos, os fariseus fazem, mas os seus discípulos não fazem. Alguém vigiando alguém. E aí, meus irmãos, isso me faz pensar: quando a gente ora por quê? Quando a gente jejua por quê? A gente jejua para quê? Para quem? Importa a quem? Isso é algo que nós devemos cultivar na nossa mente, porque a vida de oração, que ela tem apenas o motivo público, a vida de oração que busca apenas a aprovação de outros, não é algo que Deus quer. Jesus se importa tanto com isso que ele fala assim: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, fala em secreto, porque o seu pai que está no céu, que está em secreto, vai te ouvir, mas vai te recompensar publicamente. Então,
Ele vai te ouvir secretamente. Olha como Deus trata essas coisas. E aí eles estão diante de Jesus, acusando os seguidores de Jesus. Eles estão acusando aqueles a quem Jesus chamou. Quem eles estão acusando aqui? Olha, nós jejuamos, somos discípulos de João. Os fariseus religiosos jejuam, mas os seus discípulos não. E eles estão falando de quem? De Pedro, de João, de André, daqueles que o próprio Jesus chamou. Se Jesus te chamou, deixa falarem. Se Jesus te chamou, deixa que cada um tenha a sua própria opinião. A opinião dos outros não deve importar nesse caso. Quantos estão comigo? Digam amém. Podem levantar as mãos para o céu e glorificar o nome de Jesus. E aí eu dou um parêntese também dizendo que no nosso meio temos aqueles que tomaram decisão, que seguem Jesus, que agora são crentes. E alguém vai dizer assim: agora fulano é crente, agora fulano mudou de vida, agora fulano está na igreja, e vão criticar você. Olha, tenha em mente que você deve agradar somente a Jesus. Se Jesus te chamou, levanta a cabeça, olha para Jesus, siga em frente. Se Jesus te chamou, levanta a cabeça, segura na mão de Jesus e caminha. Se Jesus te chamou, não desista, não olhe para trás. A vida cristã, você olha para o para-brisa, para o retrovisor, você só olha para ter cuidado, mas é para frente que a gente anda. O céu é o nosso alvo, o Senhor é o nosso destino, é Ele, é nele que nós estamos esperando. E aí eles estão dizendo para Jesus o que os discípulos que o próprio Jesus escolheu estavam fazendo. Jesus não sabia? Jesus sabia. E Jesus já tinha uma resposta. É importante como Jesus tem resposta para as nossas indagações. Como Jesus tem resposta para todas as coisas. A gente às vezes não tem saída, a gente às vezes não sabe o que fazer, a gente não sabe para que lado a gente vai. Quantas vezes eu próprio ou você estamos nas encruzilhadas para tomar decisões, naqueles cruzamentos da vida, e você não sabe o que fazer. Aí a gente se lembra que o nosso Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que o nosso Jesus é aquele que tem a resposta, que o nosso Jesus é aquele que pode guiar os nossos passos. Quando a gente não sabe para onde ir, é Jesus que é a nossa direção. Quando a gente não sabe qual caminho seguir, é em Jesus que a gente deve caminhar. Quando a gente não sabe em qual porta a gente vai entrar, é Jesus a porta pela qual nós devemos passar. A gente tem direção e segurança em Jesus, e o próprio Jesus tem uma resposta, e ele diz assim: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. E aí Jesus associa a prática da disciplina do jejum a momento de quebrantamento, a momento em que a pessoa que, estando jejuando, não está na algazarra, não está no festejo. O jejum tem essa natureza, a natureza do quebrantamento, do recolhimento. Jejum tem essa natureza, não é para a pessoa se autoflagelar, como os monges no deserto, que batiam em si próprios, para poder mortificar a carne. Não é como aqueles, os ascetas, que praticavam as disciplinas para se autopunir ou se autocorrigir, mas o jejum tem uma natureza de quebrantamento, tem uma natureza de você se privar de algo para se quebrantar e estar na presença do Senhor. Aí ele diz assim: olha, os filhos das bodas vão ficar contristados, estando com eles o esposo. E aí eu entendo o que Jesus está dizendo, porque os discípulos de João associavam a prática de jejum à espera do Messias que haveria de vir. Os discípulos de João jejuavam, e muitos deles assim falavam nas suas orações. Eles jejuavam esperando aquele que viria, esperando o Salvador, esperando a aparição do Messias, a revelação daquele que haveria de salvar o povo dos seus pecados. Mas os discípulos de Jesus
assim como o próprio João, também já haviam entendido que diante deles estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, os discípulos de Jesus não estavam a jejuar, esperando o Messias que haveria de vir, porque o próprio Messias já estava com eles. Ou seja, quem já conhece Jesus, sabe exatamente como se comportar diante de determinadas situações. Quem já conhece Jesus, já tem a resposta que precisa. E aí os discípulos de Jesus agora demonstram alegria. E Jesus diz: o esposo está com eles. Vai chegar o dia em que ele lhes será tirado, e então eles jejuarão. Aí Jesus está dizendo: olha, vocês estão jejuando, esperando o que já veio. Os meus discípulos não jejuam agora, porque eles já têm o que esperavam. Olha que coisa boa. Que coisa boa. Tem gente fazendo rituais religiosos, esperando aquilo que já veio. E você está aqui alegre e feliz, porque já tem o que precisava. Porque já tem aquilo que Deus te prometeu. Oh, glória, glória ao nome de Jesus. A gente precisa olhar para essas coisas e observando como Jesus trata tudo isso. Aí Jesus chega e fala assim: olha, não se coloca remendo novo em pano velho, porque o remendo novo vai rasgar aquela roupa. E não se coloca vinho novo nos odres velhos. Aí Jesus está dizendo assim: você está vivendo de coisas velhas, coloque coisas velhas dentro das coisas velhas. Quem vive de coisas novas, coloque coisas novas dentro das coisas novas. Está sentindo a presença de Deus? Levante a sua mão. Você vivia no pecado, e no pecado era coisa velha com coisa velha. Você vivia perdido, lá na perdição, eram coisas velhas sobre coisas velhas, era remendo velho sobre coisas velhas, e agora quando você recebe algo novo, são coisas novas dentro de coisas novas, é novidade de vida. Levante a mão para o céu e receba essa palavra. É por isso que Jesus nos mostra que a vida cristã é algo novo, e Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus está dizendo: olha, vocês estão vindo me questionar em cima das coisas velhas que vocês vivem. Vocês estão vindo questionar a fé do outro, porque a fé de vocês está envelhecida. Vocês estão questionando porque vocês estão querendo colocar remendos errados ou armazenar coisas novas em odres velhos. E aí, o vinho hoje é guardado em garrafas, mas naquele tempo eram bolsas de couro. E as bolsas de couro, de cabra ou de ovelha, aquelas bolsas de couro, elas, com o tempo, elas iam ficando curtidas. Por exemplo, passado o tempo de armazenagem, você coloca o vinho dentro do recipiente, aquilo vai fermentar, e o odre novo, ele tem a capacidade de expandir, enquanto a fermentação acontece. Coloca-se o vinho novo em odres novos, e quando a fermentação acontece, aquele odre vai crescendo, e aquilo se adapta. Mas se colocasse o vinho novo num odre já curtido, já expandido, na hora que a fermentação acontecesse, o odre arrebentava. E aí eu entendo quando algumas pessoas, de repente, começam bem e não terminam. Eu entendo quando algumas pessoas começam a caminhada cristã, está uma bênção, daqui a pouco não é mais. Isso é para nós fazermos a nossa reflexão nessa manhã. Como estamos nós? Jesus nos dá uma lição aqui, ele está falando: olha, vocês jejuam pelas coisas velhas, coloquem os remendos velhos nos panos velhos, coloquem o vinho já pronto no odre velho, porque o vinho novo deve ser colocado em odres novos. E a vida cristã, meus irmãos, ela também paralelamente precisa ser comparada a essa situação.
Nós estamos vivendo em tempos difíceis, coisas estão acontecendo diante de nós, mas como o nosso Jesus diz, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. As pessoas não entendem, não conseguem compreender a sua caminhada de fé, mas você não é como aqueles que começam e param, você não é como aqueles que retrocedem, você para trás nem para pegar impulso, é para frente que a gente anda, é olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. A gente não para, a gente avança, a gente não deixa a cruz, a gente carrega até o final. E alguém está contradizendo aquilo que nós praticamos, mas quando Jesus defende os seus discípulos, ele explica: olha, vinho novo se coloca em odres novos. E eu vou terminar essa reflexão mostrando como Jesus pega coisas do dia a dia para explicar os pontos da fé. Como Jesus pega coisas da nossa prática diária. Para ele era comum o remendo em panos novos ou velhos, o odre, aliás, a forma de armazenar alimentos, ou vinho, ou transportar água, tudo isso era de forma artesanal para aquele tempo. Hoje a gente quer uma água, vem a garrafinha. Você quer uma dose de água menor, tem o copo lacrado. Tudo hoje é pronto, mas os antigos tinham que buscar, preparar, fazer. Lembra da mulher samaritana buscando água meio-dia? Lembra de Rebeca ali dando água para o rebanho do seu pai? Como era difícil apenas dar água para o rebanho. Jesus está falando de coisas cotidianas, mostrando que no nosso tempo, mostrando para nós em nosso tempo, nós temos algumas facilidades. E para nós, por exemplo, falar assim de vinho novo em odre novo, ou odre velho. Nós estamos no tempo que as pessoas têm dificuldade até para entender algumas palavras. Por exemplo, o Salmo que diz assim, o Salmo 121, eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. A gente fala isso toda vez que lê o Salmo. Você sabe o que é tosquenejar? Já viu que a gente fala coisa que a gente não procura saber o significado? Vai no Google e olha. Quando a gente fala assim, o odre para nós, eu já expliquei aqui, obviamente, na mensagem, mas para aquele que não está familiarizado, o odre é o quê? O que o Senhor está nos mostrando, meus irmãos, é que tanto as coisas velhas, as lições da vida do passado, quanto as coisas desse tempo, a gente precisa aproveitar, porque Deus nos fala através das circunstâncias. Quando aqueles cobradores da fé, quando aqueles fiscais religiosos vieram acusar os discípulos de Jesus, é Cristo quem os defende. Se Jesus te chamou, Ele é a sua defesa, é Ele que te defende, e a defesa de Jesus, meus queridos irmãos, ela não tem que ser arquitetada, preparada, elaborada por um advogado, um especialista. Jesus pega o odre, Jesus pega o vinho, Jesus pega o remendo da roupa, Jesus pega coisas das circunstâncias para mostrar como é que se resolve. A gente é que complica tudo, mas Jesus resolve de forma simples. A gente é que quer fazer coisas elaboradas, Jesus sabe como resolver. Basta uma palavra dele e o milagre acontece. Basta uma palavra dele e a vitória chega. Quem pode adorar o nome de Jesus? Os discípulos estão acusados de não jejuar. E Jesus diz assim, olha, eles não estão jejuando porque eu estou com eles. Eles não estão jejuando porque o noivo já está aqui. Vocês são discípulos de quem? Vou conjecturar. De João. Vocês sabiam que João já me conhece? Vocês sabiam que João já sabe quem eu sou? Lembram lá no batismo do Jordão, quando ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vocês estão jejuando e esperando o Messias que haveria de vir. Sabiam que João já disse que eu já vim, que eu já estou aqui? A verdade, meus irmãos, é que os fiscais da fé sempre existiram. Eles sempre existirão.
Pessoas que vão medir o tamanho da fé de alguém, vão medir a prática de alguém, se você é isso tudo mesmo. E quando acontece alguma intempérie na vida, porque intempéries acontecem, todos nós passamos por problemas, todos nós enfrentamos adversidade, todos nós passamos por aflições, por tribulações, todos nós somos tentados. Aí acontece alguma situação, pastores, sabe o que alguém fala? Eu sabia, fulana não era isso tudo, eu sabia que ela não era essa crente toda, eu sabia que ele não era esse homem de Deus todo, mas aí é Jesus que te defende. Quando os fiscais da fé aparecem, é Jesus que diz assim: eles não fazem porque eu estou com eles, eles não fazem porque ainda não é a hora, eles não fazem porque não se coloca remendo novo em pano velho. Vocês estão vivendo do passado, mas eles estão olhando para frente. Vocês estão vivendo das coisas da lei, mas eles já estão experimentando aquilo que é a graça. Quem anda na graça esquece a desgraça. Quem anda na graça vive olhando para frente. Quem pode adorar o nome de Jesus? Que maravilha é quando a gente está em Cristo. O próprio Cristo nos defende. E quando alguém disser que você não é esse crente todo, deixa Jesus te defender. Você não precisa provar para o outro. Importa que Jesus saiba quem você é. E se Jesus sabe que a gente é pobre, necessitado, mas Ele continua cuidando de nós. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Nessa manhã a gente podia ter ficado em casa, podia ter descansado um pouco mais. Alguns trabalharam a semana inteira, alguns vão sair daqui para ir para o trabalho. Mas hoje Jesus nos trouxe aqui para dizer que Ele tem coisas novas, sobre coisas novas para a nossa vida. Tem coisas novas para nós. Pode viver a sua vida de fé, porque Jesus já sabe, foi Ele que te chamou. Ah, não me conhece, não se defenda, deixa Jesus te defender, porque Ele já sabe o que fazer. E quando termina essa narrativa, meus irmãos, essa história, quando ela é terminada, Jesus cala aqueles opositores. Jesus cala aqueles acusadores. Até porque quando você olha o texto, o assunto não prossegue. O assunto não tem uma continuidade. Logo a seguir, Jesus vai curar uma mulher com fluxo de sangue. E aqueles acusadores ficaram silenciados. E aí eu aprendo com Jesus que a gente não cala os opositores com a força. A gente cala os opositores confiando que Jesus nos defende. Como é que você prova que você é gente boa? Sendo gente boa, só isso. Porque quem quer provar na força não é. Alguém fala que você fez ou é aquilo, ou acusa você de alguma coisa. Vamos lá, passa o tempo, você está de pé. Não caiu. Passa o tempo, o vinho novo dentro do odre novo, um conserva o outro e você vai vivendo. Assim, dou uma semana para ele, aí passa 10 anos. E o negócio fica tão bom, porque o vinho novo, no odre novo, um conserva o outro, e a estrutura permanece. A estrutura não se rompe. Alguém vai dizendo, fala assim, Fernandes, é só um ano, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele desiste, daqui a pouco ele esquece esse negócio de igreja, negócio de fé, mas passa o tempo, alguém acusa, fala que você fez ou pecou e tal, aí você está de pé, está olhando para Jesus, não é melhor do que ninguém, mas confia em Jesus, e Jesus te defende. O vinho novo, dentro do odre novo, conserva a estrutura não se rompe, aí cai 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Aí o mundo se abala, os reinos se abalam, a terra se move, os montes se abalam, os rios se abalam pela sua braveza, e você permanece de pé. É isso, meus irmãos, é olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus defendendo os seus discípulos, dizendo, vinho novo é colocado em odre novo, e ambos se conservam. O que vai acontecer? Pessoas vão abandonar a fé. Tem gente que começa bem, vai terminar mal, mas você começou bem, vai terminar bem, porque o nome de Jesus será glorificado. O vinho novo no odre novo conservará a estrutura, e você permanecerá de pé. E o que aconteceu com os opositores?
boca fechada. É isso mesmo. A melhor coisa que tem, irmã Esther, é quando Jesus fecha a boca dos opositores. Jesus fecha a boca dos opositores. O assunto acabou. O assunto terminou. Se fosse comigo, eu ia puxar fundamento. Minha comadre Michele, se fosse comigo, eu ia puxar, talvez eu arrumasse até confusão. Talvez eu até arrumasse confusão. Mas Jesus não, Jesus chega e fecha a boca. E quantas vezes eu posso imaginar os discípulos de João acusando os discípulos de Jesus, usando os fariseus como modelo. E fariseu é modelo de quê? Fariseu é modelo para quem? E alguém chega para acusar o seguidor de Jesus usando um exemplo errado. Aí o seguidor de Jesus, de repente, pode se ensimesmar, dizer assim, não, mas eu não sou. Você é tentado a se defender. Ou sou eu que sou tentado a me defender? Você também é. E tem hora que a gente tem que engolir uma jaca inteira com casca. Tem que comer um fruto do Espírito, degustar um fruto do Espírito do tamanho de uma melancia. Eu falo assim, sou crente, tem fruto do Espírito, tem hora que tem que comer o fruto do Espírito do tamanho da melancia. Para não querer você mesmo no braço resolver. Pode ficar tranquilo, é Jesus que resolve. É Jesus que toma conta de você. Sabe o que Jesus está fazendo na sua vida agora? É coisa nova. E só é possível porque Ele também te transformou numa pessoa nova. Porque o vinho novo tem que ser colocado nos odres novos. Se Jesus fizesse na sua vida o que Ele está fazendo agora, e você fosse aquela pessoa velha que você era, não iria dar certo. Mas como Ele te transformou em algo novo, Ele pode fazer coisa nova, e a estrutura vai ficar de pé. Vai passar os anos, e você vai glorificar o nome de Jesus. Está gostoso? Está parecendo um congresso nessa manhã. Hoje é dia de dizer para Deus, pode fazer coisa nova, porque eu também já sou uma pessoa nova. Pode fazer algo novo, porque coisas novas têm que ser feitas em vidas novas. Oh glória! O que Jesus está fazendo em nós é porque nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Coloque a sua mão no seu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo coisas novas na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos defende. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. Ó Deus, ensina-nos a confiar somente no Senhor. E quando, ó Deus, aqueles que nos acusam vierem contra nós, seja o Senhor a nossa defesa, seja o Senhor a nossa justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Faz uma obra nova em nós. Deus, nós não queremos uma reforma, nós queremos transformação. Deus, nós não queremos um remendo, nós queremos uma obra nova. Senhor, nós queremos ser nova criatura todo dia, Senhor. Deus, e quando aqueles que nos acusam vierem, ó Deus, que a gente confie somente na justiça do Senhor. Nós não podemos confiar em nós mesmos, confiamos em Ti, pois Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Fica conosco, Senhor. Ó Deus, nos segure, nos ajude. Ó Deus, e que possamos, ó Deus, no momento em que vivemos aos Teus pés, ó Deus, viver a plenitude da Tua graça. Ó Deus, e quando vierem as adversidades, que nós estejamos prontos, ó Deus, a enfrentar aquilo que vier para nós. Ó Deus, fortalece a vida de cada um de nós. Deus, segura-nos nas Tuas mãos e nos ajude na nossa caminhada, porque nós queremos ser como barro, como vaso nas Tuas mãos. Ó oleiro, trabalhe em nós. Se existe alguma coisa que precisa ser mudada, transformada, faça a Tua obra em nós, para a glória do nome de Jesus. Amém. Grandioso Deus, Pai querido, nós somos gratos a Ti por esta manhã tão maravilhosa. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos renova a cada dia, Senhor. Ó Deus, que possamos viver coisas novas na Tua presença, Senhor.
Ó Pai querido, Deus amado, por isso nós apresentamos a Ti, ó Pai, os pedidos de oração, Senhor, os agradecimentos, ó Pai Todo-Poderoso, os irmãos que estão enfermos, ó Pai, nesta manhã, que não puderam estar presentes, Senhor. Ó Pai querido, Deus amado, visita-os, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, as nossas famílias, nós apresentamos em Tuas mãos, ó Pai. Deus querido, Deus amado, renova, Senhor Deus, o amor em nosso meio, em nossa família, Senhor. Ó Pai querido, Deus amado, os pedidos de oração, Senhor Deus, que agora nós apresentamos a Ti. Pai, entra com providência, ajuda, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Teu povo, tenha misericórdia, Senhor, e repreenda todo mal, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, a programação da igreja nesta semana, deste final de semana, nós colocamos em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, ó Deus, que possamos buscar pessoas para ouvir a Tua palavra, nos dê ânimo, nos dê força, Senhor, nos dê coragem, Pai querido, Deus amado, para buscar as almas para o Teu reino, é o que eu te peço em nome de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.